Noturno entra no 7º ano de circulação. Em 4 de agosto de 2020, em um período marcado pela pandemia e pelo distanciamento social, entrava no ar a primeira edição do Noturno, o boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul. Naquela noite, a Papa Inc. 3 PXY iniciava uma caminhada que transformaria o boletim em uma das mais importantes iniciativas de comunicação e preservação da memória radioamadorística do radioamadorismo gaúcho. O projeto nasceu com uma proposta simples e, ao mesmo tempo, grandiosa: levar informação aos radioamadores. A partir de uma transmissão semanal, o Noturno passou a reunir notícias, conhecimento técnico, legislação, concursos, expedições, história, curiosidades e a vida do próprio PXPY Clube. Com o passar dos anos, o boletim cresceu, o que começou modestamente, alcançou centenas de edições, milhares de páginas produzidas, centenas de horas de transmissão e dezenas de milhares de visualizações. Em 2026, ao entrar em seu 7º ano, o Noturno já chega à edição número 273, reunindo uma trajetória marcada pela regularidade e pela dedicação de dezenas de colaboradores. Mais do que um informativo, o Noturno tornou-se um verdadeiro arquivo vivo. Em suas páginas e transmissões, registrou a história do PXPY, resgatou a trajetória de antigos radioamadores, divulgou atividades de clubes e entidades, acompanhou concursos e eventos e apresentou temas ligados à técnica e à evolução das comunicações. Também abriu espaço para a memória. Quadros como Do Fundo do Baú, Conhecendo Colegas e Eles Fizeram História ajudaram a preservar nomes, experiências e acontecimentos que poderiam desaparecer com o tempo. Assim, o boletim passou a cumprir uma função que vai muito além da notícia, tornou-se guardião de uma parte da história do radioamadorismo. O Noturno também mostrou que tradição e tecnologias não são opostos. O boletim nasceu no rádio, mas ampliou sua presença pelas redes sociais e plataformas digitais, alcançando novos públicos e mantendo a comunicação ativa em diferentes meios. Essa capacidade de adaptação foi fundamental para sua continuidade e expansão. Ao longo de sua caminhada, o informativo ainda fortaleceu a ligação do PXPY com outras instituições e comunidades, incluindo atividades relacionadas ao escotismo e a divulgação de iniciativas do radioamadorismo brasileiro e mundial. Dessa forma, cada edição passou a representar não apenas o clube, mas uma rede de pessoas unidas pelo interesse na comunicação, na técnica, na história e no serviço. A grandeza do Noturno está justamente em sua constância. Semana após semana, edição após edição, o boletim demonstra que a comunicação continua sendo uma forma de união. Em um tempo de informações rápidas e passageiras, ele escolheu também registrar, explicar e preservar. Desde sua primeira transmissão em agosto de 2020, o Noturno construiu uma história própria, uma história feita de vozes, páginas, pesquisas, transmissões e muitas horas de dedicação voluntária. O boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul tornou-se assim mais do que um programa, tornou-se memória, informação e presença. Esta é a Papa Inc. 3 PXY, a estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul, e encerramos este editorial dizendo que, enquanto houver alguém disposto a pesquisar, escrever, transmitir e ouvir, o Noturno continuará cumprindo sua missão, mantendo viva a voz do radioamadorismo e mostrando que, mesmo em um mundo cada vez mais digital, ainda há grande valor em uma voz que atravessa o espaço para informar, ensinar e aproximar pessoas. Noturno, desde 4 de agosto de 2020,
uma voz que se transformou em memória. Pense nisso e até o próximo editorial. Rodada da Harmonia, 6 de agosto de 2020 e 6 de agosto de 2026. Nesta semana, também comemoramos mais um ano de existência da Rodada da Harmonia, que durante todo esse período passou por várias transformações até chegar na edição número 475, que foi ao ar na última quinta-feira, dia 30. Inicialmente ela ia ao ar a partir das 20 horas de cada quinta-feira, sob o comando de PO3 Delta November Echo. Luiz Henrique, mais adiante, passou a ser nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, com determinação temática, onde foram explorados mais de 100 assuntos diferentes, e contava com a operação de Papa Yankee 3 Tango Victor Indy Eduardo, nas segundas-feiras, PO3 Lima e Uniforme Zulu Luiz Carlos, nas quartas-feiras, Papa Yankee 3 Sierra Golf Adair, nas quintas-feiras, e Papa Yankee 3 Eco November Edson, na sexta-feira. Mais tarde, a rodada passou por turbulências, retornando ao seu dia inicial, ou seja, nas quintas-feiras, a partir das 20 horas, e atualmente ela é uma rodada informal, sem maiores formalidades, sem tema previamente definido e é executada sob o comando de Papa Yankee 3, Tango Victor Indy Eduardo, sendo um momento de descontração e amizade, e se você pretende participar, então aponte sua antena para Caxias do Sul e acione a Papa Yankee 3 Eco Delta e Uniforme, repetidora, operacional em 146.750 MHz, menos 600 kHz, sem subtom. Para ilustrar, trazemos aqui um apanhado da primeira edição da Rodada da Harmonia, que foi ao ar em 6 de agosto de 2020, com a participação do então presidente da Labre do Rio Grande do Sul, o colega Papa Yankee 3 Golf India November, Gilmar, hoje Papa Yankee 3 Kilo Tango, seguido dos colegas Papa Yankee 3 Sierra Golf Adair, Papa Yankee 3 Mike Sierra Juracir, Papa Yankee 3 Eco November Edson, PO3 Delta November Eco Luiz Henrique, Papa Yankee 3 Papa Yankee Alpha Renan, PO3 Alpha Kilo Kilo Ademar, Papa Yankee 3 Papa Eco Papa Padilha, falecido neste ano, Papa Yankee 3 Juliette Hotel Charlie Jean, Papa Yankee 3 November Eco Nelson e Papa Uniforme 3 Kilo Sierra Romeu a Kathleen Rodrigues. E nesta primeira edição foi explanado sobre o significado de harmonia e colocado aos presentes o panorama sobre a então consulta número 48, que estava sendo levada a feito pela Anatel. A edição do Noturno em PDF traz imagens e também um extrato aí desta primeira rodada. Voltando a falar sobre o Noturno, 6 anos se passaram e a partir de hoje o Noturno já trilha pelo seu 7º ano de circulação ininterrupta. E em todo esse tempo trouxe, entre outras, colunas como o Túnel do Tempo e muito mais. Trouxe técnica, ética operacional, radioeletricidade e legislação, curiosidades onde esmiuçou o uso do rádio no Brasil e no espaço e no mundo, efemérides radioamadorísticas de cada mês, qual a origem, onde foi abordado sobre o surgimento de itens tais como válvula, transistor, diodo, bateria, lâmpada e etc. Trouxe datas históricas do PXPY desde sua fundação em 1980. Mais de 100 matérias ligadas ao rádio, todas escritas durante as viagens de Papa Tango 2 Zulu Delta X-Ray, o Martim Butera. Quadros como Do Fundo do Baú, onde contou a história do radioamadorismo em Caxias do Sul e no PXPY. Uma década na história, onde resgatou todos os principais acontecimentos mundiais desde o ano de 1500. Descritivo das coisas, onde trouxe sobre bobinas, capacitores, circuitos elétricos e aí por diante. Trouxe também um quadro com as diretorias do PXPY desde a sua fundação, o quadro Conhecendo Colegas, onde foi escrita a biografia radioamadorística dos colegas do nosso torrão. E também tema técnico, onde foram abordados sempre assuntos ligados ao rádio e ao chaque de cada um. Desta forma, o PXPY Clube de Caxias do Sul espera estar agradando
aos que nos prestigiam. Sabemos que nosso público é reduzido, mas isso não tira nosso entusiasmo para continuar nesta caminhada. A edição PDF traz também aí um extrato visual do primeiro boletim lido lá em 4 de agosto de 2020. E como é do conhecimento geral, o noturno, especialmente aquele que circula em PDF, teve seu layout fortemente alterado desde a sua primeira edição lá no ano de 2020 e hoje ele está assim estruturado. Editorial: calendário do PXPY para o mês em curso, chamada da matéria em destaque, notícias do PXPY e do radioamadorismo, que sempre que possível vêm acompanhadas de imagens, notícias e imagens da semana do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul, o GETAR CXS 05 Romeu Sierra, e também da Associação Potiguar de Escoteiros Tradicionais, a APET-BR. Notícias das Labres, notícias dos clubes, grupos e associações ligadas ao radioamadorismo, notícias sobre os contestes, certificados, ativações, encontros, concursos e expedições e, por fim, na íntegra, a matéria em destaque na semana. Na edição PDF de hoje trazemos também um quadro com as figuras, algumas das figuras que acompanham o Noturno aí ao longo destes anos. E já nas redes sociais, o Noturno alcança novos horizontes, atinge pessoas que nada ou pouco sabem sobre o radioamadorismo, mas acompanhando o nosso informativo tomam conhecimento de algo sobre nosso hobby, que atravessa fronteiras, mares, muros e pontes, e já chegou em vários países da América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia, e entre o YouTube e Facebook já acumulam mais de 100 mil visualizações. Tudo isso é importante, mas não é nada se compararmos com a satisfação daqueles que nos acompanham e que são assíduos e prestigiam semanalmente na íntegra o nosso informativo, e isso basta para conservar nosso ânimo e nos fazer continuar essa caminhada, e dizemos com toda certeza que venham outros 6 anos. PXPY Clube de Caxias do Sul, Noturno.